Então, meia hora, 20 minutos, meia hora. Você sabe a vida, porque eu deixei. Tá funcionando, tá. Boa tarde, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Eu faço parte na UF do Núcleo de Estudos Contemporâneos, que é um núcleo de pesquisa e que um funcionário daqui, o Tiago, também faz parte, e a gente conversando, eu falei, Tiago, acho que a gente tinha que fazer alguma coisa aproveitando o momento Copa, né? Que eu acho que é um assunto do momento e tudo isso, mas também porque eu acho que é um tema ainda com um certo, não diria nem, não sei se preconceito, mas algumas dificuldades para a pesquisa, né? Eu tenho esse contato com alunos e eu vejo que muitos deles me olham, a gente pode estudar futebol, né? É possível fazer isso, né, no campo da historiografia, então eu achei que é interessante pensar, e principalmente porque um dos grandes problemas para quem pesquisa o tema é a problemática de arquivos, né? O que são os arquivos para isso? Então, eu queria agradecer esse espaço e a questão da transmissão também, que eu acho importante, porque assim a gente tem um público maior e um público interessado também que, infelizmente, não pode participar presencialmente. Eu vou contar um pouco a minha trajetória para vocês se localizarem, eu sempre gosto para facilitar, né, para vocês entenderem melhor do lugar que eu estou falando. Eu comecei a pesquisar futebol, na verdade, no meu mestrado. A minha graduação, eu estudei outra coisa, eu estudava século XIX, não tinha nada a ver. E eu fui fazer um mestrado na Argentina. E foi lá que, pela primeira vez... Tá meio apitando, não sei se sou eu que estou perto. Acho que aqui fica melhor. Lá que foi quando eu troquei, né, de tema. Então, o meu primeiro contato, tanto com a bibliografia como com a questão dos arquivos, para pesquisar, foi na Argentina. E é uma experiência muito diferente da experiência que a gente tem aqui, até por uma questão, eu acho que cultural, da forma como se faz pesquisa e se entende arquivos, né, em outros países. Isso é uma coisa bem interessante para a gente pensar, porque o nosso trabalho também passa, muitas vezes, pela questão de arquivos exteriores, né? Ou a gente também recebe muitos pesquisadores de outros países que vêm e perguntam para a gente sobre disponibilidade de arquivos. Na Argentina, por exemplo, no primeiro momento, o que eu tinha de arquivo era jornais e revistas, né? E não todos completos, isso é muito interessante a gente pensar, porque a gente vai na Biblioteca Nacional, tem acesso a muito material, tem a Associação Brasileira de Imprensa e tudo, e lá, mesmo nas grandes bibliotecas públicas, você não tem necessariamente todas as coleções de todos os jornais e jornais muito famosos, né? Como La Nación, Clarín, então às vezes você tem alguns buracos. E um outro arquivo, que uma outra forma de pesquisa, que seria principalmente arquivos orais. A história do tempo presente na Argentina ela é muito marcada pela oralidade, pela história oral. Muito mais do que a nossa, inclusive, né? Isso tem muito a ver também com a questão de documentação. A gente fala muito no Brasil onde estão os arquivos, né? O que aconteceu com os arquivos dos períodos recentes, mas lá isso é uma situação muito mais grave, né? Então, ali eu aprendi a lidar muito com essas duas questões e com uma questão também que é muito interessante, que os próprios argentinos começaram eles mesmos a construir arquivos de memória, né? Um deles que tá funcionando? Apareceu que um deles que é o mais conhecido, acredito eu, e que vocês podem ter acesso online, que eu sempre divulgo muito porque é um trabalho fantástico, chama Memória Aberta, né? Que eles começaram a juntar arquivos sobre principalmente o último período autoritário. Eles usam como marco 1973, apesar da ditadura oficialmente começar em 76, mas a violência política, né, um debate na historiografia de que ela já é anterior à ditadura. Então, ali, por exemplo, eles têm mais de 1000 depoimentos de vários atores daquele período, né, tanto políticos, ex-militantes de luta armada, avós e mães de Praça de Maio, familiares desaparecidos. E é muito interessante porque eles têm um tópico para você clicar e pesquisar, que é a Copa do Mundo de 78. Que para mim isso facilitava muito o meu trabalho, né? Ou seja, a gente já tem aí uma diferença grande nessa questão de arquivos, que no caso da Argentina, por eles terem vivenciado a Copa durante a ditadura em 78, e por ela ser exatamente, não só não a Copa em si, mas a organização do grande evento, e a vitória da Argentina ser um tema que marca completamente aquela ditadura, ela se torna um ponto de referência na pesquisa de arquivo e na pesquisa histórica. O que é muito diferente da gente aqui no Brasil, né? Quando eu fiz a minha dissertação comparando Brasil e Argentina e a minha tese de doutorado também. Então, eu sempre tive entre os dois arquivos. Quando eu vim fazer a minha pesquisa no Brasil, foi, na verdade, muito mais difícil nesse sentido,
porque aí eu tive que procurar formas de chegar nesses arquivos do futebol. Eu não tinha lá o link Copa de 70 para eu clicar e procurar. Mas, ao mesmo tempo, foi interessante porque foi na década de 2000, lá mais ou menos, eu comecei o mestrado em 2005, mudei o tema em 2006. Paralelo foi um momento, em 2006, além de ser ano de Copa, foi um ano em que parece que o futebol passou a ser um interesse maior de pesquisa no Brasil também. O próprio Arquivo Nacional fez uma exposição, que hoje em dia ela é virtual, se eu não me engano, né? Que é do ano de 2006, eu acho. Ou seja, o ano de Copa... Drama e Euforia. É muito legal essa exposição e o fato dela estar disponível online também, né, permite que a gente continue utilizando. E é interessante porque aí no Brasil a gente vai ter esses marcos. Anos de Copa passam a ser anos em que você tem um trabalho de arquivo, de procura, e acho até que, imagino que para vocês que trabalham no arquivo deve ser bem por aí, né? Tipo, a Copa tá vindo, a gente vai fazer eventos, então você começa a procurar nos diferentes fundos, né, o que você tem sobre futebol. Que é o trabalho que quem faz sobre futebol tem que fazer sempre. Você vai nos fundos, mas, assim, eu brinco com os meus alunos, a gente tem que ficar sentado, olhando o que aconteceu no período em que você está pesquisando, para dali procurar datas e questões que apareçam e possam aparecer o jogador de futebol, né? Por exemplo, quem trabalha a década de 1980 e quer trabalhar alguma questão do futebol, vai ter que procurar um pouco a questão do movimento da direta já, porque ali vão aparecer jogadores de futebol envolvidos com o movimento da direta já. Então, você vai ver posicionamentos. Muitas vezes também foge não é simplesmente pegar a seção de esportes de um jornal. Na verdade, eu considero a seção de esporte do jornal a menos interessante, às vezes, para quem faz pesquisa de futebol, porque ali a gente vai ter, claro, um diálogo de uma forma mais desportiva, mas, por exemplo, quando a gente pega falando de Copa na seção de política, na seção de cotidiano, ali vem alguns traços, às vezes, mais interessantes também para pesquisar. Então, eu acho que um dos primeiros pontos dessa questão de arquivos é a gente saber onde a gente está para pesquisar arquivos de futebol e de esporte de uma forma geral, né? Porque como eles ainda não são, e acredito que não vão ser, pelo menos no Brasil, né, o esporte e o futebol, não se tornem um tema assim tão específico como na Argentina, porque ali é um caso especial do que eles vivenciaram naquele período. E a gente tem outros tipos de arquivos, como eu falei, por exemplo, no exterior, para a gente poder pesquisar, né? Como, por exemplo, que são as associações, que também no Brasil. Esse é um caso que é muito interessante a gente discutir, porque eu conheço uma pessoa que teve acesso, de fato, aos arquivos dentro da CBF, né? É um professor que foi professor da Fundação Getúlio Vargas, né? Infelizmente faleceu, o Sarmento, e ele fez um livrinho sobre a CBD e a CBF, e todo mundo que eu conheço tenta entrar e não entra na CBF. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser discutida, né? Tudo bem, a CBF não é uma instituição pública do Estado brasileiro, mas ela tem ali arquivos e recebe incentivos do Estado, né? A gente sabe como funciona tudo isso, então eu acho que ela precisa sim abrir esses arquivos a gente precisa ter acesso, né? Porque o trabalho do historiador é um trabalho muito diferente dos pesquisadores em geral, né? Do trabalho, por exemplo, do jornalista. Existem trabalhos feitos a partir do arquivo da CBF por jornalistas que são basicamente listas de datas ou de jogos da seleção, e que para a gente isso serve como uma consulta rápida, né? Mas a gente quer ver, por exemplo, uma carta, um documento, quer saber de alguns momentos, alguns posicionamentos que aparecem ali e tentar entender algumas lacunas mesmo, né, nesse processo, que depois, inclusive, eu vou falar um pouco de um exemplo mais específico, que foi o trabalho que eu fiz com o Arquivo Nacional, né? E o caso da CBF, por exemplo, eu já liguei várias vezes, já tentei, e já fiz várias estratégias, inclusive quando colegas do exterior vêm, a gente manda, vai lá e diz que é gringo para ver, também ninguém entra, ninguém consegue, né? Então a gente fica com essa problemática desses arquivos, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que isso eu não consegui nunca entrar na CBF, nunca consegui entrar na AFA, né, que é do futebol argentino. A Conmebol também, já tentei vários contatos, já me disseram que tem que ir lá diretamente, a Conmebol está no Paraguai, né? Mas quem foi também já me disse que chega lá e é uma coisa muito assim, você tem uma visita no espaço e tudo isso, mas arquivo não te dão. E aí o interessante é que aonde a gente consegue pesquisar dessas instituições, essas federações? Quem libera arquivo? A FIFA.
Ironicamente, quem libera... Claro que também a gente não sabe o que está sendo liberado ao todo, né? Mas as 2 vezes que eu precisei, eu tive a oportunidade de ir, eu tive muito acesso ao arquivo da FIFA, inclusive de não conseguir terminar de pesquisar com o tempo que eu tinha na cidade, né? O arquivo da FIFA fica em Zurique, na Suíça. Você entra em contato, da primeira vez eu entrei em contato por uma referência, um professor que me indicou um contato interno, mas hoje em dia você entra no site, manda um e-mail, eles te respondem muito rápido. E eles criaram um museu do futebol lá, da FIFA, que é uma experiência, na verdade é um museu muito interessante, a gente tem nossos problemas políticos, mas quando a gente vai, é um museu bem de entretenimento, né? Tipo, é um grande espetáculo aquilo, tem uma biblioteca lá dentro, que tem muita publicação e está disponível, é simplesmente você agendar, você pode inclusive fazer a carteirinha para quem mora na cidade de retirar material e tudo isso, muito bem organizada, né, por Copas do Mundo, por biografias. Lá, por exemplo, eu descobri livros que aqui estão esgotados, que eu não tive acesso no Brasil, livros sobre, por exemplo, tem 3 ou 4 biografias de luxo sobre o João Avelange, que é uma pesquisa atual minha, e que aqui no Brasil, depois eu consegui em sebos, mas você não tem essa facilidade, você não tem uma pesquisa, né, um lugar, ou, por exemplo, a própria CBF que te ofereça esses materiais, né? E está lá na FIFA, e eu lembro que era interessante porque eu conversei com os funcionários, eles falavam, pois é, a gente também não pode simplesmente fingir que o João Avelange não existiu na FIFA, como é um pouco que se tenta fazer aqui, né? Vamos fingir que não tem, a gente diz que não tem material, e as pessoas vão esquecer o João Avelange, né? E além do Museu do Futebol, que eles têm na FIFA, essa biblioteca, eles têm a sede mesmo da FIFA, que aí são os arquivos da instituição. E aí é muito interessante também, porque é uma coisa muito cinematográfica, porque o prédio da FIFA é do lado do Jardim Zoológico de Zurique, que é uma zona mais afastada. Então, por exemplo, é o primeiro lugar que neva da cidade. Eu fui no inverno, você chega lá, tá tudo embaixo de neve, é uma coisa meio misteriosa, assim. Você chega, parece um prédio relativamente simples, porque ele tem 5 andares para o subsolo, né? Ele é quase todo para baixo. E a parte de arquivo está no subsolo, se não me engano, no 5º andar, totalmente fechada, né? E dessa vez, por exemplo, foi a segunda vez que eu tive recentemente lá agora, foi a segunda vez, a primeira foi na minha pesquisa de doutorado, e foi muito interessante porque mudou a pessoa que trabalhava, e ele me perguntou por e-mail, o que você quer? Eu falei, nesse caso eu queria estudar um mundialito de 1980 no Uruguai, 1980 e 81. Eles falaram, e a Copa de 82. A gente tem bastante material, principalmente sobre o mundialito, por acaso apareceu uma caixa aqui, que era uma caixa do... Eu esqueci o nome dele agora, que era o ex-secretário-geral da FIFA antes do Blatter. A família dele doou uma caixa que ele tinha guardado com as entradas, com documentação, com que essas questões que parecem pequenas, né, para muitos, não tem nada aqui só tem guardado a entrada do jogo tal. Para a gente serve como historiador, né? Tipo, até para a gente ver como era organizado, por exemplo, cardápios dos jantares e almoço oficial que tinha, tudo isso para a gente é fonte, porque mostra ali toda essa organização e é muito interessante. E eles me entregaram uma caixa grande, na verdade do Uruguai era uma caixa só, se eu não me engano, bem grande, funda, que era toda a correspondência entre a FIFA e a Federação Uruguaia de Futebol no período que eu pedi, que era a década de... Eles me deram de 73, se eu não me engano, até 83. E quando eu vi aquilo, eu perguntei, vocês têm isso de todos os países, né? Tem da Argentina? Ele, tem. Você não viu da outra vez que você veio? Não, me deram da outra vez. E aí é interessante a gente pensar, né, se era uma política de não entregar isso antes e agora isso está liberado. Eu não vi nem a do Brasil em 70, nem a da Federação Brasileira e nem a da Argentina, quando eu fui pesquisar da outra vez. Ou se, na verdade, a pessoa não quis me entregar também, né? Eu não sabia que isso era acessível. E eu pedi para ele, eu falei, olha, você pode me entregar de 78, a da Argentina? E a da Argentina era uma coisa fantástica. Eu fiquei tão assim que eu saí tirando foto de tudo, sem nem ler. Eu falei, se as pessoas resolverem que não pode mostrar e tirarem daqui, né? E tem uma documentação que é fundamental. Por exemplo, teve um documento que eu encontrei do do presidente, não sei se é presidente o nome que eles dão, mas do responsável de publicidade, propaganda, né, de imprensa da FIFA na época do golpe, uma carta dele para um jornalista argentino em maio ou junho de 76, mais ou menos,
dizendo que a FIFA tinha a esperança de que com os militares as coisas seriam mais fáceis para organizar a Copa, né? Então, por exemplo, documentos como esses são fundamentais para a gente poder pensar não só o apoio da FIFA, né, a essas ditaduras, mas como essa discussão que depois eu até a última vez apresentei um trabalho em que eu fiz essa comparação. Não sei se vocês lembram na época, em 2013, quando estiveram aqui, né, em abril, o pessoal do comitê da FIFA, que o Vlach falou Copa em democracia é mais difícil de organizar, né? Seria mais fácil se fosse uma ditadura, fazendo uma comparação com a Rússia posteriormente. Aí a gente acha um documento em que eles falam isso, claro, são temporalidades diferentes e tudo mais, mas a gente vê uma prática ali, nessa não me envolvo com política, bem questionável. Então, eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem de arquivos para poder pensar quando a gente trabalha com futebol. E também temos várias, o Glauco foi me orientando, né? E eu falava para ele, a gente tem que sair procurando nos lugares menos imagináveis. Por exemplo, legislação é uma coisa muito interessante para se pensar. No caso da Argentina, eu descobri que a legislação estava toda disponível. E que era uma coisa que ninguém foi catar. E ali na legislação você via, por exemplo, uma lei que permitia a emissão de papel moeda para a organização do evento sem nenhum tipo de controle. Eles podiam simplesmente pedir que eles precisavam de dinheiro e seria emitido papel moeda para eles poderem bancar a organização da Copa. Vocês podem imaginar o resultado disso em termos de inflação num país que que, entre outras questões do golpe, foi uma crise econômica. E que nunca superou essa crise durante o golpe, diferente da gente que teve um milagre durante um certo período, né? Um milagre econômico. Então, esse tipo de documentação também é importante. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar esses arquivos, principalmente da área do direito, né? Existem coisas que são fundamentais. Agora mesmo, quando a gente teve a Copa aqui no Brasil, a gente estudar a lei da Copa, ela é fundamental para a gente entender até a nossa forma como sociedade de lidar com isso. E a FIFA, ela tem uma cartilha, né? Não sei se vocês sabem, para os candidatos, para os países que se candidatam à sede. Então, tudo isso precisa ser repensado também. Eu acho que serve como importante fonte para a gente pensar. No caso do Arquivo Nacional, eu terminei meu doutorado em março de 2013. Em 2012 foi o período em que a gente teve ali os primeiros reflexos da lei de informação, né, de lei de acesso à informação do governo federal, e que o arquivo do SNI, que está em Brasília, né, ele não está aqui, mas a gente tem o acesso também, ele, 3 meses, não sei, foi mais ou menos em agosto, por aí, ele foi liberado para o grande público, que foi uma experiência muito interessante, né, porque eu lembro que eu entrei em contato com a pessoa do Arquivo Nacional de Brasília, e eles falaram, olha, por lei, foi disponibilizado um período para todas as pessoas que tivessem o seu nome naquele arquivo, que tivesse algum documento sobre elas naquele arquivo, elas poderiam se manifestar dizendo, eu não quero que isso seja liberado. Ele falou, ninguém apareceu. Então, aquilo ali virou um grande arquivo, é fantástico para se pesquisar. Eu lembro que eu já não tinha como ir para Brasília, porque isso já era agosto, eu estava na fase final de escrita, mas eu também não podia ignorar isso. E eu perguntei, ele falou, você pode fazer... a gente pode fazer por e-mail. Você me manda os nomes e eu te mando a documentação digitalizada. E eu mandei para ele 3 nomes principais, né? Que eram o nome do Pelé, do João Avelange e do João Saldanha. Só que no caso não era simplesmente, era Pelé, Edson, né? O Edson, o João Avelange, Jean-Marie Faustine Avelange, João Saldanha, João Alves Jobim Saldanha, todos os nomes. E aí era muito interessante porque eles me mandaram de volta mais de 1000 páginas de documentos e o próprio funcionário do arquivo falou para mim, a gente ficou muito impressionado como quando a gente ia para os nomes completos apareceu muito mais coisa do que se a gente colocasse simplesmente os nomes mais conhecidos. Tipo, João Saldanha tinha muito pouco. Porque, na verdade, a construção do nome João Saldanha é uma construção a posteriori do momento que esses arquivos começam a ser organizados, né? Porque o arquivo do SNI, o SNI, na verdade, ele herdou arquivos anteriores da Polícia Política. Então, esses arquivos, o João Saldanha não era conhecido como João Saldanha, né? Ele estava ali o nome dele completo. E para mim, foi fundamental, é uma das partes que eu acho mais interessantes da minha tese final, porque exatamente com esses arquivos, eu fiquei, faltando, né? Vocês imaginam, 6 meses para entregar aquela tese, um desespero, mas ali na minha frente apareceu uma grande questão, que era, onde está a tal da perseguição ao João Saldanha? Que se falava tanto, né? Que é o grande mito, eu acho,
principalmente um mito muito relacionado à ideia da memória das esquerdas, né, em relação à Copa de 1970, de que o Saldanha foi demitido porque enfrentou a ditadura, de tudo isso. E quando você pega aqueles arquivos, primeiro porque o Saldanha estava sendo controlado desde a década de 1940 pelo governo, né? Que eu não sei se vocês já viram as biografias do João Saldanha, ele sempre comenta que quando ele teve uma época clandestino no Partido Comunista. E é interessante porque essa clandestinidade dele está toda mapeada nesses arquivos, né? Então diz, agora ele foi visto, porque ele ficou muito tempo no Paraná. Ele foi visto não sei aonde, ali próximo, né? Então eles têm mais ou menos noção de onde ele está. Porque o João Saldanha foi jogador de futebol também, né? Jornalista esportivo, foi técnico do Botafogo, e ele já estava sendo mapeado, tinha um tempo como pessoa pública. E exatamente ali no período de em que ele é chamado, foi a grande questão que apareceu para mim, né? Por que você chama para ser técnico da seleção aquele homem que claramente... Eu acho que a pergunta mais interessante em relação a ele não é porque ele foi demitido, é porque ele foi contratado. E isso aparece muito nesses arquivos, né? Porque o que mostra ali eles tinham plena consciência de quem era o João Saldanha, de que o João Saldanha era um homem de esquerda, era um militante, era do Partido Comunista, e ainda assim eles vão chamar o João Saldanha para técnico, né? E quando eu entrevistei o João Avelange falava, porque, entre outras coisas, era o que a imprensa pedia muito. A imprensa criticava muito a CBD, e acreditou-se por um momento que ter um jornalista ali facilitaria as relações com a imprensa. E aí a saída do João Saldanha não tem nenhum documento desse tom, né? De que o João Saldanha, por exemplo, uma das coisas que ele diz é que ele levou documentos para o exterior enquanto técnico da seleção. Recentemente, até um colega meu disse que encontrou uma entrevista dele falando isso, que alguém fala, não existe documento nenhum dele no exterior. Né? O João Saldanha, que longe de mim aqui falar em questão de... porque eu acho que a gente não trabalha história com essa ideia de verdade ou mentira, né? Mas eu acho que ele também sempre foi um grande criador de memória. Ele criou uma memória muito interessante para ele, que eu acho que naquele momento ela é muito importante, inclusive, né? Eu acho que a memória que o João Saldanha cria, essa ideia de resistência do futebol, talvez seja o que significa para a gente hoje conseguir não associar totalmente àquela Copa ditadura. Então, eu acho que ela é fundamental nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode fingir que as fontes, né, elas mostram um outro caminho. O João Saldanha passa a ser muito acompanhado pela ditadura, de fato, a partir da década de 80, quando começa aquela, né, aquela transição e a gente tem uma abertura, formação de novos partidos políticos, e ali ele fica muito ativo. Então, ele, na verdade, durante aquele período pós-Copa, ele não tem, digamos assim, ele não representa esse medo todo para a imprensa, desculpa, para a imprensa não, mas para o regime, pelo menos é o que os arquivos mostram, né? E é interessante porque mostram também que o João Avelange foi, de fato, controlado também, principalmente a partir quando ele, depois da Copa, existem vários documentos dele, né, que é quando ele começa a campanha dele para ir para a presidência da FIFA, que ele assume em 1974 e ele só deixa a CBD em 1975, então ele tem aí mais ou menos um ano em que ele fica nos dois cargos, e naquele momento, inclusive, é um momento mais intenso da ditadura, perseguindo ele, né, entre aspas, controlando os passos dele, e acaba forçando a saída dele da CBD, ele vai para a FIFA e nenhum processo é aberto. A grande questão era o financiamento da campanha dele para a presidência da FIFA, como ela foi feita e se isso foi feito ou não com o dinheiro da CBD. Então, era nisso que os militares estavam mais interessados naquele momento em relação ao João Saldanha. Por que eu acho que isso é muito importante? Né? Porque construiu-se um mito e de 4 em 4 anos, quando vem a Copa do Mundo, é impressionante como isso reaparece o tempo inteiro, né? De que, primeiro, existe um plano militar para vencer a Copa de 1970. E não existe, de fato, um projeto militar, né? A própria ideia de militarização da seleção brasileira, ela é posterior, é exatamente o que os arquivos mostram também. Porque aqueles militares que estão na comissão técnica, que inclusive foram convocados, muitos deles, pelo João Saldanha, eles estão muito mais ali pela atuação deles na questão da educação física. Porque a Escola de Educação Física do Exército era a principal escola de educação física do país, era a principal formação. Tem um documentário do canal Sport TV que não tem nada a ver com ditadura e com tudo isso, que é sobre o método Cooper,
que foi o método da seleção, né? E como, na verdade, aqueles técnicos, o grupo técnico da seleção, ele estava tão... Eu vou terminando. Ele estava tão envolvido nesses avanços da educação física que eles vão atrás do método Cooper, né? E a seleção se torna a grande propaganda do método Cooper para o mundo, né? Porque é onde o Dr. Cooper coloca em prática, de fato, essa questão. E a gente vai ver essa militarização mesmo a partir de 74, com a derrota na Copa da Alemanha e o Zagallo deixando de ser técnico. Em 75 sai o João Saldanha e entra Heleno Nunes, como na CBD. Depois ele vai também afastar o outro técnico e entra o Coutinho para a Copa de 78. E aí a gente vê essa militarização de cima a baixo, num contexto totalmente diferente da Copa de 1970, né? Então eu acho que esse trabalho desses arquivos, eles são importantes para a gente, porque fala-se muito nisso. Não tem arquivo sobre futebol, né? Tipo, vários alunos meus falam, fui não sei aonde, não tinha nada. Porque é isso, não vai ter realmente, se você chegar lá e perguntar aqui, eu quero sobre o João Saldanha foi ou não foi demitido. Não vai ter, né? Então, a gente tem que procurar algumas brechas, mas são arquivos fundamentais para a gente poder problematizar e questionar, né, algumas memórias que parecem tão seguras, assim, sobre aquele período. Vou terminando por aqui, deixo aberto também para questões e, mais uma vez, obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, fora vocês sabem quem, né? Que é complicado com ele não poder. Bom, eu queria agradecer o primeiro pessoal do Arquivo Nacional pelo convite. É muito legal estar aqui. A professora Lívia, ela foi minha orientadora no mestrado. Agradecer ela publicamente pela paciência, pelo carinho. Agradecer também as pessoas que puderam vir aqui acompanhar esse evento. É muito legal. Eu tenho uma apresentação preparada. Eu queria antes só falar um pouquinho do título, né? Futebol e suas fontes, as angústias e os prazeres de pesquisar o que se gosta. Trabalhar com futebol automaticamente remete à paixão. Então, pessoalmente, eu sempre quis pesquisar futebol, desde antes de entrar na graduação. E, então, assim, antes de tudo, para mim, é uma questão de paixão. Mas ela traz muito prazer, mas também tem muita angústia. Porque, ao mesmo tempo que você é apaixonado por um objeto, você precisa tratar ele de maneira, digamos assim, que não seja só com o coração. Precisa também utilizar a cabeça, utilizar até um certo distanciamento como historiador. E por isso a questão desse título, né? Realmente é uma faca de dois lados, você precisa ter cuidados, mas também tem benefícios. Bom, a gente vai entrar em campo agora na questão do assunto, e eu queria inicialmente também fazer minha apresentação e contar um pouco do meu percurso, do meu trajeto, para a gente poder começar. Meu nome é Glauco José Costa Souza, Pode passar. Eu sou graduado em História pela Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Acho interessante sempre falar isso porque eu estudei na Rural num instituto na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. É um instituto criado recentemente, né, há alguns anos, e abriu portas para muita gente poder estudar lá, e eu acho sempre legal reforçar isso. O mestrado eu fiz na UF, orientado pela professora Lívia, e tanto na graduação quanto no mestrado eu tive como objeto de pesquisa o futebol. Não foi fácil inicialmente trabalhar com futebol. Na faculdade você tem ainda, mas cada vez menos, um certo, digamos assim, preconceito com quem pesquisa um tema não tão sério, apesar de ser o futebol um tema cotidiano. Pessoalmente eu não consigo passar um dia sem pensar ou falar ou até escrever sobre futebol, mas na academia nem sempre é assim, isso é uma dificuldade. Uma outra dificuldade que a gente acaba tendo é acesso às informações, acesso aos arquivos. Como a professora destacou muito bem, você não chega no arquivo e encontra o que você quer. Você tem uma ideia na cabeça e você... Não é como no Google, que você coloca uma pergunta e ela aparece uma resposta, ou até mesmo indicações dessas respostas. O que acontece nos arquivos, e quando você pesquisa futebol, são indícios. São coisas muito, muito, digamos assim, em alguns momentos até pequenas, para que a gente possa fazer. Além disso, a gente... Para começar especificamente um pouco a fala, eu vou apresentar os dois trabalhos que eu fiz na graduação.
Na graduação, desculpa, na universidade. Na graduação, eu trabalhei com esse título Entre o Cavalo e o Barco, Só Podemos a Bola. É o processo de desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro entre as camadas populares no início do século XX. Confesso que se eu escrevesse a monografia hoje, o título seria muito diferente. Mas na época era um título que atendia o meu objetivo, que era explicar como é que o futebol se desenvolveu no Rio de Janeiro. A gente tem a concepção de que o futebol, majoritariamente, pensa-se que o futebol chegou por meio, no caso de São Paulo, de Charles Miller, no caso do Rio de Janeiro, de um sujeito chamado Oscar Cox. Mas, além, digamos assim, desses introdutores do futebol no Rio de Janeiro, a gente também tem outras informações que a gente consegue descobrir de práticas do futebol na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, não sei quem teve o prazer de vir para cá atravessando o Campo de Santana, mas em 1901 há registro de futebol no Campo de Santana. E aí essa informação, por exemplo, ela consta no Jornal do Comércio, numa edição de maio de 1901, de uma prática de um futebol jogado lá por um cara chamado professor Higgins. Obviamente que trabalhar com imprensa não é Ctrl-C, Ctrl-V, você pode utilizar aquilo como verdade absoluta, mas é uma informação interessante que mostra, que dá indícios de que que o futebol também era praticado de outras maneiras, inclusive, no caso do futebol no Campo de Santana, isso acontece antes, por exemplo, da criação do Fluminense, que é um clube de 1902, de certa forma tido como, digamos assim, o primeiro grande clube do Rio de Janeiro, mas o futebol também já se fazia presente antes. Na dissertação, eu trabalhei com um pouco de como é que esse futebol se desenvolveu nos subúrbios cariocas. E aí, quando eu falo de subúrbio, eu estou falando basicamente do que hoje a gente chama de Zona Norte, especificamente região do Engenho de Dentro, região do Meia, região do Riachuelo. A gente sabe que o futebol no Fluminense, por exemplo, era muito forte, o Botafogo já era um clube também que praticava o futebol, isso de 1900 a 1910. Mas não era só ali no Rio de Janeiro. Você tem, por exemplo, registro de futebol, digamos assim, muito forte em Petrópolis. Não trabalhei na dissertação, mas cheguei a pesquisar sobre. Você tem, inclusive, nas regiões suburbanas. E as regiões suburbanas, muitas vezes vistas como regiões, digamos assim, de malfeitores ou de ladrões, alguns jornais da época tratavam dessa maneira, também apresentava o desenvolvimento do futebol. Até porque a região suburbana do Rio de Janeiro no século XX é muito complexa. É difícil caracterizá-la como um lugar só de pessoas, digamos assim, pobres ou menos abastadas economicamente. É uma região que também tem uma certa elite e que praticava o futebol, digamos assim, em grande quantidade. De que maneiras? Com jogos amistosos aos finais de semana e também nos dias de semana. Como é que a gente consegue descobrir esses jogos? A gente começa a ver, em alguns casos, processos, denúncias feitas à polícia, de que a partida de futebol causou confusão, de que a partida de futebol terminou em briga. No caso do subúrbio, no caso suburbano especificamente, o relato é de danificação de janelas que se quebram. Por exemplo, em 1902, existe uma queixa no Jornal do Brasil sobre um hotel que tem a vidraçaria quebrada por um chute de futebol. E aí a denúncia é que o futebol é praticado frequentemente naquela região. Isso em 1902. Quando a gente olha essa fonte e começa a pensar que ela é praticada frequentemente, e a pessoa está denunciando, isso está de um jornal. Isso é verdade? Não sei. Mas agora, se eu for atrás de arquivos e começar a identificar que existem outros relatos de outras denúncias na polícia, e eventualmente até de processo judicial sendo aberto, que está tendo essa prática de futebol, que está tendo confusão por causa do futebol, começa a ver que tem futebol sendo mais praticado ali. Isso acontece na região do Flamengo, hoje é considerada Zona Sul, mas também acontece na região suburbana, no Meia, no Sampaio. E na dissertação eu busquei trabalhar um pouco isso. As fontes basicamente utilizadas foram jornais de imprensa, e aí a imprensa de grande circulação, digamos assim, e também jornais locais, principalmente jornais suburbanos. A imprensa suburbana existia, ela falava sobre o futebol, ela pensava sobre o futebol, ela discutia o futebol. Isso é interessante a gente poder pensar, mas também não só tomar a imprensa como verdade. O estudo sobre futebol, esse que foi feito na minha dissertação, obviamente que ele apresentou alguns problemas, quem tiver curiosidade de ver, já está no site da UF, no banco de tese, essa dissertação, mas também mostra possibilidades a preencher, e muitas delas são preenchidas pela pesquisa em arquivo. A pesquisa em arquivo é muito interessante para isso, muito importante. Um trabalho, por exemplo, que faz muito bem essa conciliação é o trabalho do professor Leonardo Pereira, é o professor da PUC hoje, se não me engano, é o livro Futebol Mania. Acredito que quem já tiver tido o prazer de ler esse trabalho
vai ver que ali nesse livro, o Leonardo ele trabalha com fontes diversas. Ele usa muito a imprensa? Usa, mas ele também usa o processo judicial. Ele também usa materiais de regulamento de competição. Como a professora falou, a questão da legislação é muito importante, porque uma legislação, por exemplo, que você tiver acesso, como no caso, uma legislação de quem olhar a primeira Liga Metropolitana, que dá origem ao Campeonato Carioca, você consegue ver aí elementos que mostram como a sociedade ou o grupo social que está comandando aquele futebol, ele pensa o futebol. Inclusive não só dentro de campo, também fora das quatro linhas. O que, no caso da história, é um dos pontos mais interessantes. Como a professora destacou, a gente ter acesso ao placar de determinado jogo é útil. Mas mais interessante do que o resultado de quem fez o gol, às vezes é a súmula. E a súmula está no arquivo. A súmula não está necessariamente no jornal. Então, às vezes, você pega uma determinada partida e vê que o placar foi 1-0 para time A, time B, isso é relevante. Mas você descobre, por exemplo, lendo no jornal que houve uma confusão. Mas que tipo de confusão foi essa? O arquivo, quando você tem acesso ao arquivo da federação com a súmula, por exemplo, você consegue descobrir como é que o juiz escreveu aquela confusão. Você voltando para o jornal, vê como é que os agentes que participaram da confusão viram. Esse tipo de comparação é interessante de ser feito. No livro do Leonardo, o Leonardo ele pesquisa o futebol no Rio de Janeiro de 1902 a 1938. É um livro longo, ele toca em vários pontos. E ele, para apresentar um quadro mais completo, mais longe de ser uma verdade absoluta, porque não é objeto da história chegar a isso, ele utiliza fontes que vão dos mais variados campos. Inclusive, no caso da pesquisa dele, os relatos orais, que são entrevistas que ele consegue, por exemplo, ouvir no Museu de Imagem e Som do goleiro Marcos Mendonça, que foi um goleiro do Fluminense na segunda década do século XX, mais ou menos 1910 a 1920, ele consegue ver como é que aquele sujeito que participou daquele processo histórico via o desenvolvimento do futebol, inclusive nas conotações de discriminação racial, discriminação social. Isso é muito, muito legal para a gente poder ter. Nem sempre a pesquisa que você faz, você consegue ter acesso a relatório. Por exemplo, eu pesquiso Liga Suburbana no Rio de Janeiro, 1907. As pessoas que estavam ali, elas já morreram. Eu trabalho com, desculpa a expressão, defuntos. Por um lado é bom porque eles não me questionam, digamos assim, mas por outro lado é difícil porque me falta informação. As minhas informações, elas são indícios, elas são as coisas muito raras. Eu abro, por exemplo, um jornal como a Gazeta Suburbana e vejo uma informação de uma partida de futebol entre Engenho de Dentro contra o Riachuelo, por exemplo, e vejo que o placar foi tal e que tal time foi considerado que jogou o melhor, mas eu não tenho como perguntar aos jogadores quem realmente jogou o melhor, o que eles acham sobre quem jogou o melhor. Então, quando eu vou a um arquivo atrás disso, eu vou atrás de indícios, de coisas muito raras, que dificilmente me permitem fazer uma afirmação absoluta, mas me dão possibilidades de propor questões. E essa é uma coisa muito legal para a gente na área de história fazer, é propor questão. Toda vez que eu estou conversando com alguns amigos meus sobre pesquisa, sobre futebol, principalmente depois de tomar um pouco mais de suco, a pessoa me pergunta, mas você lembra de tal jogo em 73, que aconteceu no dia 8 de agosto, às 4 horas da tarde? O objetivo da história não é esse. Não é saber quem morreu no dia 2 de janeiro de 1901. O objetivo da história é propor questões. A gente precisa propor questões. E quando a gente faz uma pesquisa dessa de futebol, as nossas angústias são muito essas, porque a gente entra com muita questão. Eu lembro quando eu comecei a graduação, eu sou torcedor de um clube de regatas chamado Vasco da Gama, eu queria falar sobre o Vasco. Era meu objetivo, era meu sonho. Aí o professor meu falou assim, tá, Glauco, então faz um recorte. Aí eu falei assim, adoro ir para São Januário, vou falar de São Januário. A minha monografia, ela não fala em São Januário em nenhum momento. Ela fala do Vasco em uma parte. Isso assim, porque eu lutei muito, porque eu queria colocar o Vasco ali de alguma maneira. Isso por um lado, parece frustrante. A gente pensa, nossa, então você não fala do que você realmente quer. Sim, de fato, você acaba deixando, mas porque seu objeto ele vai afunilando. As questões vão aparecendo conforme você vai pesquisando, principalmente quando você vai olhando o arquivo, quando você vai lendo o jornal, quando você vai olhando o relatório de federação. A gente olha aquilo, não tomando aquilo com verdade absoluta, então a gente começa a ter questões, vai questionando. Ou como fala o Walter Benjamin, de escovar a história a contrapelo. Quando eu fiz um recorte, por exemplo, temporal e geográfico, que era pesquisar o futebol no início do Rio de Janeiro, inicialmente um professor meu falou assim, tá, mas essa história já está contada. Aí, inclusive, ele utilizou o livro do Leonardo como argumentação para mim. O livro do Leonardo é excelente. Mas tem muita coisa que a gente pode pesquisar. Muita coisa que está ali sem ser lida. Basta a gente olhar aquilo questionando. Basta a gente não tomar necessariamente uma fonte com verdade absoluta, mas usar outros tipos de fontes para contrapor. E, basicamente, o que está no jornal, com o que está no processo policial, o que está no processo judicial,
é uma coisa interessante para a gente poder ver um esporte dentro do cotidiano de uma determinada sociedade. Um outro livro, por exemplo, que é muito citado, é o livro do Mário Filho. Eu lembro que na minha dissertação, a Lívia lembra bem, a gente utilizou o livro do Mário Filho, e assim, o livro do Mário Filho é uma obra interessantíssima para se pesquisar futebol, mas também é um exemplo de um trabalho mais memorialístico. Por um lado, você pensa assim, é um cara que escreveu sobre uma coisa sem, digamos assim, usar outras fontes, a não ser a sua, digamos assim, a sua memória. Mas também a gente tem um sujeito que acompanhou aquele processo, que está passando a sua visão sobre aquele processo. Então, você olhando o livro do Mário Filho, por exemplo, você consegue ver questões que ele coloca ali, de questão de racial, discriminação social, que você necessariamente não vai ver num relatório da Federação do Rio de Janeiro, ou você não vai ver numa notícia de jornal. Porque naquele momento aquele assunto não está sendo passado. Um exemplo claro disso, que é uma questão que eu achei muito curiosa, mas eu confesso que eu nunca me debrucei, foi sobre aquela famosa história do Fluminense com um pó de arroz. De que um jogador chamado Carlos Alberto teria passado o pó de arroz para jogar em uma determinada partida contra o América, que era seu ex-clube. O Mário Filho fala isso. Um trabalho de pesquisa que eu li, confesso que eu não lembro o nome da autora, peço até desculpas a ela, já destacava que na imprensa, quando ela olhou aquele jogo em si, a grande imprensa não falou sobre aquele tópico. Se você comprar um dos dois lados, você vai dizer o Mário Filho mentiu ou o Mário Filho não mentiu. Mas para a história, talvez mais relevante do que isso, pode ser a disputa de discurso, porque depende de quem está falando. No caso, quem escreve a súmula da partida, ou quem está numa posição de discurso. Quem escreve jornal está na outra posição de discurso. Então, para a gente, na área de história, como é que a gente consegue chegar nessa resposta? A gente primeiro tem que olhar quem são os sujeitos que estão falando, para poder fazer perguntas sobre eles. E isso é uma coisa que a gente só consegue usando a expressão de rato de arquivo, que é você ficar fuçando e buscando indícios, sem ter a certeza de que você não vai ter certeza. Eu lembro que quando eu comecei a graduação, um dos motivos também era que eu queria fazer história porque um dia eu ia ser jornalista. Eu queria ser tipo Mauro Betti, assim, aquele cara que fala de tudo. E aí eu achei que história ia me dar a possibilidade de responder as questões que eu tinha sobre o mundo. Eu me formei com mais perguntas ainda. Mas isso é legal, isso traz novos desafios. E perguntas essas que a gente só consegue mesmo resolver lendo, estudando, indo atrás. Principalmente das fontes primárias, que elas boa parte delas estão aqui. Eu separei basicamente esses tópicos ali de fontes de pesquisas, que são os tópicos que eu, digamos assim, mais tive contato, mas é óbvio que tem outros. Por exemplo, uma fonte de pesquisa importante para o futebol, basicamente, são jornais e revistas. Por que jornais e revistas? Porque o jornal, ele é onde traz informação não só sobre o esporte. Quando você vai ler uma edição de jornal, hoje em dia você até consegue pesquisar pela palavra-chave, dependendo do periódico que você esteja estudando. Mas isso é muito limitador. Você olha a palavra-chave e você olha, colocando, por exemplo, Vasco, e vendo quanto foi o jogo do Vasco, você não sabe o que aconteceu. Se você só olhar o placar ou o relato do jogo, você não sabe o que aconteceu no entorno daquilo ali. Uma determinada vez eu estava pesquisando sobre o Vasco, e aí eu descobri que quando o Vasco foi campeão carioca pela primeira vez, ele ganhou do São Cristóvão na partida que deu o título, teve uma grande briga das duas torcidas. E aí eu fui tentar identificar os motivos que tinham causado essa briga. Confesso que, tipo assim, só a leitura do jornal não resolveu. Uma revista, somente as semanais, ou no caso algumas mensais, elas trazem informações muito, muito grandes também sobre esporte, mas só aquela revista lendo não adianta. Por isso que é importante você olhar outro tipo de fonte, são os relatórios e cartas. Relatórios são basicamente um grande resumo do que aconteceu. Lá é interessante para te dar, às vezes, quantidade de informação. Um relatório da Liga Metropolitana, um relatório da Liga Suburbana, ela te dá a quantidade de informação sobre aquele evento, mas nem tudo está ali. Muita coisa você consegue através de carta. Por exemplo, na primeira Liga Suburbana, em 1907, ela aconteceu e ela é dividida em títulos para o primeiro time e o segundo time. Não é primeira divisão e segunda divisão. Por exemplo, o Riachuelo, ele tinha um primeiro time, digamos assim, o time titular, e tinha o segundo time, que era o time reserva. O Riachuelo ganhou no primeiro time disparado. É o que a gente consegue entender pela pontuação. Mas no segundo time, houve uma grande confusão, porque o adversário do Riachuelo na disputa até o final era o Sport Clube Mangueira, e o Mangueira tinha utilizado um jogador que tinha disputado um torneio chamado Taça Bangu, que não é
necessariamente que ele tinha jogado no Bangu. A Taça Bangu foi uma competição que teve em 1907, liderada pelo o Bangu Atlético, porque ele não estava participando mais do que era o Campeonato Carioca, e um dos jogadores do Bangu jogou essa competição. Qual foi o problema? Que você olhando o regulamento da Liga Suburbana, você vê que isso era proibido. Mas onde é que eu acho que eu identifiquei isso? Não foi no relatório, foi em cartas. Os jornais publicavam cartas de pessoas, de representantes do Mangueira, representantes do Riachuelo, indignados com isso. E cada um dava a sua versão da história. No final das contas, é curioso que o Mangueira não queria jogar uma partida que foi marcada, a partida de desempate entre eles. O Mangueira não quis jogar. E o Riachuelo também não queria ganhar o título sem jogar uma partida final. Acabou que a conclusão não teve uma conclusão assim grande, acabou o título ficando por parte do Mangueira. E o Mangueira depois sai da Liga Suburbana. E aí uma outra fonte que a gente utiliza importante são os processos policiais e judiciais. Porque ali é possível também identificar o contexto que traz aqueles sujeitos ao evento. Eu estou trabalhando com uma fonte hoje, de 1917, que trata sobre uma determinação da polícia de proibir o futebol de rua. A intendência de polícia da capital ela quer proibir o futebol de rua devido às muitas confusões que estão acontecendo. E depois dessa decisão, muitas pessoas que estão praticando futebol fora dos clubes, elas são investigadas, elas são punidas. Então, quando você olha os processos ali, você começa a ver quem são esses sujeitos. E como assim quem são os sujeitos? Profissão, eles têm ou não têm? Cor de pele, nome. Coisas que, tipo assim, que fazem com que o futebol passe a ser um futebol mais humano. Hoje, por exemplo, nesse tipo de fonte, eu começo a ver esses sujeitos. Eu começo a não ver o rosto deles, porque não tem foto, digamos assim, não tem o selfie do Facebook, mas, por outro lado, eu consigo ver que são pessoas de verdade, são pessoas humanas. Consigo dar nome e consigo fazer um histórico de vidas. Isso os processos conseguem ajudar. Outro tipo de fonte interessante é a literatura. Hoje em dia a literatura já é bem mais vista como tipo de fonte, mas assim, não necessariamente para que ela seja como verdade, mas ela te ajuda a pensar. Um exemplo que aconteceu comigo na época da graduação. Quando eu estava pesquisando sobre o início do futebol no Rio de Janeiro, eu descobri que ele não veio do nada. Ele cresce dentro de um contexto esportivo, que vem muito dividido pelo remo e pelo turf, a corrida de cavalo. E aí eu percebi que, por exemplo, aqui no caso do remo, antes das pessoas necessariamente remarem, elas começaram a ter um prazer maior de ir à praia. E lendo um livro chamado O Cortiço, eu vi uma nota de que o banho de mar era uma coisa terapêutica. Que as pessoas começavam a ir para o mar para poder melhorar a saúde. Então o banho de mar tinha uma finalidade higiênica. O esporte também tinha uma finalidade higiênica. A partir dele eu comecei a ver que tipo de relação podia ter entre você estar na praia, estar no mar e estar remando. E de como é que digamos assim, as pessoas que moravam em cortiços tinham uma preocupação com a saúde e, de certa forma, utilizavam medidas higiênicas para cuidar da sua saúde ao invés de ir no médico. E aí eu comecei a buscar de que maneira também o futebol podia ser pensado dessa maneira, para essas pessoas também. Não só para as pessoas, digamos assim, das grandes elites, mas também para as pessoas que, de certa forma, estão consideradas as camadas menos abastadas, sobretudo do ponto de vista econômico. Então, a literatura é muito útil para a gente poder, ainda que não encontrar respostas, poder pensar, poder propor questões. Uma outra, por fim, são os registros orais. Quem lida com futebol mais recente, a professora Lívia trabalha com esse recorte mais próximo, por exemplo, que ela teve o prazer de entrevistar o João Avelange, você está diante de um sujeito que está falando contigo. A forma como ele fala é importante, sabe? E se você não puder entrevistar a pessoa, os vídeos que existem, a maneira como eles falam, o tipo de relato que eles dão, o que dá destaque, isso é muito relevante para a gente poder pensar a história. Se a gente pensar hoje, por exemplo, uma questão contemporânea na Copa que está acontecendo do Neymar, coitado, caindo muito em campo, daqui a uns 50 anos, se alguém puder entrevistar ele sobre isso, as entrevistas que o Neymar dá sobre a violência que ele sofre em campo, daqui a 50 anos o Neymar pode dar outros significados a elas. Isso é um tipo de fonte interessante para a gente poder pensar, não para agora, mas para daqui a um tempo. Então, assim, quem trabalha com essa possibilidade é interessante. Eu espero daqui a um tempo poder trabalhar também, avançando um pouco nas minhas pesquisas. Já indo para a conclusão, o nosso apito final, eu gostaria de destacar alguns pontos interessantes de conclusão em relação ao futebol, né? Primeiro, que o futebol ele é um campo de pesquisa incrível para se fazer. Ele é incrível.
por mais que inicialmente algumas pessoas possam ter, de certa forma, um receio, ou até um certo meio que preconceito, ou uma dificuldade, às vezes até para conseguir na universidade, que se tiver um orientador, eu não tive esse problema na UF, mas o futebol é apaixonante. Porque é muito legal quando você pesquisa o que você é apaixonado. Quando você trabalha com uma coisa que você gosta. Então, assim, pessoalmente eu me sinto privilegiado. Mas, por outro lado, ele tem muitos desafios. Um dos desafios iniciais é separar a paixão da razão. Você não necessariamente vai pesquisar sobre o que você é apaixonado. Quem torce para o Flamengo não vai pesquisar sobre o Flamengo. Você pode acabar pesquisando sobre outro clube de futebol, outro tipo de aspecto do futebol. Mas também os benefícios que ele te dá são incríveis. O prazer que eu estou de estar aqui hoje é uma coisa inigualável. É muito legal, muito feliz, eu gostaria de definir. E assim, o que você precisa, na verdade, para fazer isso? Eu considero 3 coisas importantes. A primeira dela é motivação. É suar a camisa mesmo, é ter paciência para ler um jornal inteiro, 2, 3, pegar o ano 1907, por exemplo, e ler as edições todas que você considerar importantes. Ou você pegar um Gazeta Suburbana, que tem, se eu não me engano, 1919, algo em torno de 70 edições, e ler 70 edições. Cada edição tem em torno de 8 páginas. Então, assim, é ler tudo. É ler as notas, ler os anúncios. Os anúncios são coisas extremamente úteis. Eu participei de um evento em BH há um mês e meio, falando sobre propaganda e futebol. É curioso quando a gente começa a ver os jogadores hoje fazendo propaganda, aí você olha em 1920 e você vê isso acontecendo. Você olha em 1880, 1890, propaganda envolvendo esporte. Isso está no anúncio de jornal, você consegue ver um comentário de uma revista, sabe? Isso é interessante. A outra expressão que eu uso é a questão de você ter tesão, mas no sentido de você ter muita vontade daquilo. Porque você precisa ter vontade. Eu lembro no final da dissertação, e aí ele um desabafo pessoal meu, eu estava morto, não estava mais aguentando normas da ABNT. Cara, aquilo é difícil demais. Dava vontade de tomar medidas não legais para alguém fazer aquilo para mim. Mas assim, como o trabalho me dava um tesão tão grande, que eu falava, não, cara, eu vou conseguir. Então, cada vez que eu fazia um parágrafo correto, a minha orientadora falava, tá certo, ela não comentava sobre aquele parágrafo de formatação, era um gol, eu marcava um gol. Eu ficava muito feliz. E o outro ponto que tem é a Lara. O que é Lara? Lara é o nome da minha filha. Minha filha tem 2 anos. Eu sempre gosto de falar da minha filha porque, assim, minha filha é uma situação que mudou muito a minha vida. Eu sempre quis ter uma filha chamada Lara, mas quando a Lara veio, a situação não foi a ideal. Mas foi muito legal. Então, essa menina aí que vocês estão vendo na foto, que eu botei 5 lindas fotos dela, ela tem benefícios e desafios. Por exemplo, eu chego em casa às vezes do trabalho, eu preciso ler um texto, eu preciso fazer um artigo. Aí eu tenho que ficar com ela. Ela pega o tempo que eu estaria estudando fazendo um artigo, eu tenho que esperar ela cansar de brincar, cansar de pula, mas ao mesmo tempo ela é uma grande compensação. Porque toda vez que ela termina, que ela faz alguma coisa legal, ou que eu imagino é que há alguns anos ela tendo orgulho do pai dela, ela lendo alguma coisa que o pai dela escreveu, ou se Deus quiser, ela pesquisando sobre futebol, cara, aquilo vai ser uma realização pessoal incrível. Então, ela é um desafio. Só contar um caso curioso. No sábado passado, eu tenho que registrar isso. A madrinha da minha filha está ali, Lucimar. No sábado passado, eu estava jogando bola com ela na praça e ela tentou dar tipo uma lambreta. É sério, ela ficou no meio da bola e pulou com a bola no pé. Tinha um outro pai de um menino, ele ficou me olhando assim com uma cara tipo, olha o que sua filha acabou de fazer. Eu, todo feliz por dentro, mas eu fingi, ela faz isso toda hora. Isso é dela naturalmente. Mas assim, aquilo me ajuda a chegar em casa e quando ela dorme ou quando ela não está comigo, que eu tenho um tempo livre, a pesquisar futebol de uma maneira incrível, porque com muito mais vontade. Porque às vezes desanima, às vezes é um trabalho que cansa. Mas por outro lado, às vezes, cara, é um gol a cada linha que você escreve, a cada coisa que você descobre. Entendeu? Então, para fechar isso, eu coloquei aqui no final a referência das imagens que eu utilizei, tá, gente? Com exceção das fotos da Lara, que são minhas, as outras não são. E eu só não coloquei embaixo das imagens para poder facilitar a visualização. É isso, pessoal. Queria agradecer a vocês. Esse aí é o meu contato por e-mail. Caso alguém queira alguma coisa ou precise de ajuda para alguma coisa, estou super à disposição. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Arquivo Nacional. Obrigado, professora. E desculpa aí por alguma coisa. Valeu. Queria agradecer mais uma vez a vocês pela fala. Quero abrir para perguntas do pessoal aqui presente, também do pessoal do Facebook. Queria fazer uma também. Você falou que pesquisou o fundo do SNI.
Queria saber se tem mais algum fundo que você tenha pesquisado, e o Glauco, se pesquisou algum fundo aqui no Arquivo Nacional. Se não, se vocês indicam um caminho para quem quer pesquisar esse novo campo aqui no arquivo, que fundos pode ter alguma coisa, né? É isso. Vamos fazer uma rodada de várias perguntas e aí a gente responde. Boa tarde. Meu nome é Zé Carlos, eu formei recentemente em Arquivologia na Unirio e frequento o Arquivo Nacional para pesquisar mais. Quer dizer, eu entrei aqui entrei como colaborador há uns 3 anos atrás, que o Arquivo Nacional tem um acervo grande da TV Tupi, de filmes, né, Repórter S. E uma vez eu estava na apresentação lá na FGV sobre os arquivos fílmicos, né, audiovisuais aqui do Arquivo Nacional, e aí mostraram um curta de uns 15 minutos sobre o pessoal recuperando, qual era o acervo e tal, e aí mostrou alguns filmes que foram recuperados. Aí estava lá um jogo, Flamengo e Botafogo, apareceu assim nos créditos embaixo. Maracanã, 1966. Eu falei, isso aí não é 1966. O Botafogo tem aquela clássica, né, dos times formando e tal. Eu falei, isso é 50 e poucos. Eu olhei o time do Botafogo, o Newton Santos e o Garrincha só. O Flamengo, Joel, Dida e o Botafogo de calção branco. Falei, 66, década de 60, o Botafogo só jogava de calção preto. Aí, no final da apresentação, eu elogiei e tal, eu falei, só tem uma ressalva, esse crédito aí não é de 66, isso aí está errado. Você é torcedor do Botafogo? Eu falei, não, mas eu vivenciei essa época, eu sou um cara antigo. E, por conta disso, eu fui convidado como colaborador, sem remuneração, mas a remuneração era afetiva, porque passaram os filmes todos da década de 60, da excursão da seleção, e eu ficava maravilhado, eu estava vendo Garrincha, Pelé de grátis ali, sentado, e tinha algumas identificações precárias. Tinha lá jogo Brasil-Israel. Aí o cara botou Brasil-Israel por quê? Porque no início apareceu em hebraico, mas não identificou mais nada. Aí, olhando o jogo, eu identifiquei a escalação, todos os jogadores. Foi um trabalho bastante gratificante. Bom, isso foi só para introduzir. Aí eu queria fazer alguns comentários sobre a sua fala, Lívia. Esse negócio da Argentina é engraçado, a rivalidade com o Brasil, porque tem não sei se você conheceu lá o Museu do Boca Juniors, é muito bonito, né? E eles têm um painel assim com todos os jogadores que já jogaram no Boca ao longo de todo o tempo, e aí eu fui identificando vários brasileiros. Mas é interessante que tinha uma camisa do Pelé. Falei, pô, uma camisa do Pelé aqui no Museu do Boca e tal. Aí eu fui ver lá, tinha assim a seguinte legenda na camisa. Com esta camisa, Pelé jogou aqui no dia tal de 63. Falei, pô, qual foi o resultado desse jogo? Foi o Santos foi campeão em cima do Boca da Libertadores. Eles botaram, quer dizer, a informação estava só incompleta, né? Mas não disse que com aquela camisa o Santos foi campeão em cima do Boca lá na Bombonera. Olívia, o Avelange realmente era... Eu não gosto muito de falar, que eu não gosto nem um pouco dele, mas esse negócio dele dava muito valor a essa organização e tal. Ele chegava, eu vi entrevista dele, perguntando sobre o que ele é atleta e teve na Olimpíada de 36 como nadador, né? O waterpolo, não, nadador. E quando se perguntava do regime, ele falava, não, a organização maravilhosa, ele só dizia que a organização dos nazistas foi em Berlim, né? Foi uma das melhores Olimpíadas, mais bem organizadas, e não fazia nenhuma menção, nenhuma crítica, né, ao regime nazista que imperava na época. Eu queria fazer 2 observações com relação a... Você falou que a militarização só teria começado em 74, mais forte, né?
Na delegação de 70, além da parte da comissão técnica, que tinham preparadores físicos, como o próprio Coutinho e outros também, o Parreira não era militar, mas tinha o Major Guaranis, que ele ia lá teoricamente, para a segurança da delegação, mas ele era um espião, eu não sei se ele chegava a gerar relatórios, é o Major Guaranis, ele está na foto lá da delegação, e era um militar que não tinha nenhuma função na parte técnica de futebol. Ele era um cara que estava lá para observar os jogadores, a postura, e mais por esse lado político. E o Saldanha, em 70, você falou também que não houve registro, não tem registros de que ele teve alguma atuação lá no México. Ele já foi como jornalista que o Zagallo já tinha substituído. Mas o que eu tenho lido é que ele serviu de pombo-correio para muitas mensagens em troca de correspondência, ou não sei que tipo com pessoas que estavam, acho que já tinham alguns exilados no México, nessa época da época da Copa. E isso aí, para deixar rastro e indício, é meio complicado, né? Na troca de mensagens, um recado, alguma coisa assim, fica difícil isso deixar registro. Então é isso. Te responde essas e aí depois a gente vê se tem alguma pergunta pelo Facebook. Eu vou respondendo em ordem, para ficar mais organizadinho, né? Mas primeiro eu só queria fazer uma ressalva que realmente o coitado do Glauco teve uma orientadora louca da BNT, que os alunos me chamam, que eu realmente tenho um problema muito grave com a BNT, mas eu acho que infelizmente a gente tem que fazer, né? Mas não se sinta, não era nada pessoal, todos reclamam disso. Pode ficar tranquilo. Bom, em questão dos fundos, eu não vou lembrar exatamente o nome dos fundos, mas, inclusive, desculpa, eu esqueci o seu nome. O Zé Carlos já citou, né, o que a gente tem. Exatamente como você comentou. A gente não tem... tem até alguns, por exemplo, fundos do Canal 100, né, alguns que a gente acha em alguns lugares, os arquivos. Mas um fundo sobre imagens de futebol no Brasil. Não, a gente vai pegar fundos que tem... de uma forma geral, ou o canal, ou alguma questão, e aparece o futebol. Então, a gente é um trabalho de pesquisa que muitas vezes acaba sendo exaustivo, mas realmente é um prazer muito grande. Eu lembro que quando eu pesquisei aqui no Arquivo Nacional, eu achava imagens do Pelé, que para mim era muito interessante. E outra coisa que meus alunos falam que eu implico muito com o Pelé, mas eu acho que ele realmente jogou muito, né? Eu tenho, não é uma implicância, uma questão de pesquisa com outras questões, mas... o jogo dele foi das primeiras vezes que eu vi daquela forma, né? Assim, é claro que você já vê uma imagem ou outra, mas é exatamente isso. É como se você estivesse mergulhando em tantas imagens ao mesmo tempo, né? Então, e de fotos também, fundo de algumas questões de fotos. Por exemplo, tem um fundo, não aqui, se eu não me engano, está no Instituto Histórico Geográfico, eu acho, eu não tenho certeza, posso estar equivocada, que é o fundo da festa dos 150 anos da Independência. Que nesse fundo, por exemplo, tem da copinha que foi feita, né? Da mini Copa que foi feita em 72. E ali você tem imagens também muito interessantes, né? A gente tem ali muitas coisas sobre futebol também. E outros, por exemplo, que eu acho interessante a gente pensar, que aqui no Brasil a gente trabalha muito pouco ainda sobre isso, acho que, por exemplo, é um tema para se pesquisar, mas que na Argentina tem, são os atletas que foram perseguidos durante a ditadura, por alguma razão, que eles tinham como profissão ser atletas. A Argentina, quando normalmente sai Copas, ou é aniversário da Copa de 78, ou é aniversário do golpe, sempre acaba surgindo essa questão. E tem vários atletas, né, que eram atletas profissionais e são perseguidos. Da mesma forma que também tem atletas que depois se envolvem com a repressão. O Brasil tem casos disso, né? Inclusive o Plano Condor, ele acaba sendo descoberto pelo reconhecimento de jornalistas da revista Veja de Porto Alegre a um ex-jogador de futebol que estava ali como torturador, né? E eles reconhecem e vão mapear o que ele fez da vida depois que ele deixou de jogar e chegam a que ele se tornou policial e descobrem que ele estava ali. Então, mas, por exemplo, é um arquivo que você vai ter que procurar no arquivo da polícia, né? Polícia Política
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não é um arquivo que você vai achar sobre o futebol. E é interessante, porque quando a gente fala, que aí a gente tem uma discussão de memória, se você fala da associação entre esportistas e a luta contra a ditadura, normalmente você encontra mais fácil. Mas achar quem participou da repressão, dificilmente você vê nessas memórias. Se a gente coloca e procura agora a época de Copa, e tá lá, fulano, Beltrano, Cicrano, depois tem jogador que foi vice-campeão em 1950 que vira censor e vai censurar até a música do Chico Buarque. Depois, isso é uma coisa que não se quer falar. É muito difícil trabalhar com a memória do futebol nesse sentido, né? Porque eu já fui questionada uma vez, o João Saldanha é sempre o tema, né? Uma vez eu fui questionada de qual a necessidade de vocês, historiadores, ficarem destruindo os mitos positivos. E eu falei, infelizmente eu também não posso falar, não vou mais, tá aparecendo um monte de coisa aqui, mas eu não vou mais falar porque o João Saldanha eu gosto. Não pode, né? Que é o que eu digo para eles, vocês vão ter certeza que vocês vão estudar o time de vocês? Porque isso vai acontecer, eu nunca estudei meu time. Né? Tipo, eu falo, então eu acho que tem muitos fundos para a gente poder procurar, fundos de presos políticos também, porque muitos presos, é interessante como a gente mapear isso também. Presos que gostavam de futebol, eles nos depoimentos deles marcam, a Copa costuma ser um ponto de referência para algumas denúncias, né? Um dos que eu entrevistei para minha tese de doutorado foi o professor Daniel Arão Reis Filho, que ele estava preso no início da Copa e depois ele é um dos presos trocados num sequestro, que eu nunca sei qual é o embaixador, se é o suíço ou o alemão, e ele termina de ver a Copa na Argélia. E ele tem uma experiência muito interessante, porque ele era um torcedor de futebol, ele gostava, então ele mostra ali para mostrar, saem disputas dentro das organizações de luta armada também, né? E essa referência do futebol. Isso você só vai achar, por exemplo, você tem que pegar essas datas e ver. Alguns falam, na época da final, no jogo do Brasil e tal, e outros não vão conseguir por esse aspecto. Então, também é interessante, né, para pensar. Você comentou uma coisa que é muito interessante, você falou do museu, essa coisa, só uma observação, essas coisas, outro trabalho que eu já comecei e não consigo avançar, que eu acho que alguém tinha que fazer, é o trabalho dessa questão de memória nesses museus do futebol que cada vez aparecem mais, né? Tem um museu, que aí não chega a ser um museu, digamos, é mais um memorial. Alguns se colocam como museu, outros como memorial, mas, por exemplo, do Internacional de Porto Alegre, que é muito interessante, que eu tive lá em agosto, e eu fui no do Grêmio e no do Inter, com um amigo meu. E a gente olhou do Inter, a gente não acreditava, porque eles tinham uma linha do tempo que vinha dizendo o que aconteceu no país, acho que é o que aconteceu no mundo e o que aconteceu no Internacional. E aí eles colocavam que, acho que em 1937 não aconteceu nada no Brasil. Aí a gente escreve, tipo assim, não aconteceu nada, só um golpe do Estado Novo, mais nada aconteceu. E aí em 45 vem, Vargas é derrubado, e tipo, Vargas nunca subiu no... Então, isso é uma discussão de memória que eu acho que é fantástica para ser feita, né? Inclusive, eu falei para ele, eu não sei se existe alguma relação entre Vargas e o Inter, que o Inter não quer falar sobre isso. Talvez não existe nada. Mas, às vezes, tem alguma questão ali que eu acho... E são espaços que é exatamente isso. São poucos que a gente conhece de você ter um historiador. O Museu do Futebol em São Paulo tem. Né? Ele tem uma equipe fantástica de pesquisadores. Inclusive, pesquisar lá é muito bom. Eles te dão muito material. A Federação Paulista está entregando documentação para eles. Né? Eles estão fazendo... Mas... Por exemplo, o Museu do Real Madrid, que eu fui também ano passado, um pouco antes de ir no Internacional, o Museu do Real Madrid é aquele estilo de museu, né? Aquela coisa fantástica, com imagens, você joga bola, você faz um monte de coisa. Não aparece uma vez o nome do Franco. O museu inteiro. E eles fazem 3 referências à ditadura. Uma era, eles usam a palavra tempos difíceis, naquela época, e eu acho que não sei se uma vez aparece ditadura ou não aparece. E era impressionante, porque aí vem muitos estrangeiros, óbvio, né? Porque é o Real Madrid, e eles passam aquilo ali tudo, e o Santiago Bernabéu, que é o nome do estádio, né? Que era um homem do governo, um homem de confiança do Franco, nenhuma relação. Nenhuma, não aconteceu nada, não existiu o Franco no país. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa muito trabalhar, né? Essas memórias desses museus. E ainda a questão da militarização. O Parreira era militar, né? Mas o Parreira, eu acho que ele é um caso fantástico exatamente para pensar isso. Como ele nunca nem se apresenta, a roupa mesmo, né? A vestimenta dele é sempre de esportista. E tinha a questão, mas eu acho que aí entra um outro ponto também que é importante a gente pensar, que é o estudo sobre os militares na história brasileira, né?
Porque a gente também tem, e eu sempre, quando eu começo meus cursos, eu sou professora de História do Brasil, na UF, eu sempre dou para eles um texto da professora Carla Carlone sobre militares no Brasil, porque eu falo, a gente não consegue entender a história da nossa república sem entender a história dos militares, inclusive porque a Comissão da Verdade, uma das questões que ela apontou foi o número de militares perseguidos, né, pela ditadura. Então, eu acho que ali, esse é um ponto. E o fato de ter o militar ali, a militarização, no que eu digo, é no sentido de controle, né, tipo assim, de você colocar, por exemplo, o próprio Coutinho, que também era técnico depois, mas ele aparece ali de uma outra forma, ou o Heleno Nunes. O João Avelange, ninguém mexe. Até porque o João Avelange é uma figura fantástica para se pensar nesse sentido, como ele vai se adaptando, né, da democracia para a ditadura, e ele consegue se manter ali. E o caso do João Saldanha, ele tem algumas... Por isso que eu falei que ele cria muitas memórias nesse sentido, porque alguns relatos dele, quase todos os relatos que ele vai fazer, são da década de final de 70 e 80, né? Ele vai na Cidinha Campos e dá entrevista, ele vai em vários programas, e ali ele vai construindo uma memória que é muito interessante pegar até as principais biografias dele, que algumas parecem que é a mesma coisa que fazem com o João Avelange, né? São as entrevistas praticamente transcritas e com algum outro questionamento, mas sem esse trabalho importantíssimo de fontes nessas biografias, que é outro ponto que a historiografia tem avançado muito, fazer biografias como trabalho histórico. Mas, por exemplo, o caso, o grande questão que eu coloco é, o caso do México, pode ser que ele tenha levado essa troca e tudo, mas aí já é o pós. A minha questão é com a demissão, né? Porque essa coisa da demissão tem aquela famosa frase, né? Que ele falou para o Médici, o senhor eu não escalo o seu ministério, o senhor não escala a minha seleção. Tem um vídeo sobre isso, que eu até coloquei o link na minha tese, né? E que o professor Daniel Arão foi um dos que teve na minha banca, e ele falou para mim que eu convenci ele sobre a questão do Saldanha, que ele ficou arrasado, que nem eu, porque eu falei para ele, não foi fácil, exatamente isso. Eu gostava do João Saldanha, tinha ele como esse ícone, né? Mas que o vídeo mostra ele falando como piada, rindo de cabeça baixa, e aquilo se transformou como se fosse uma frase, né, dele se impondo contra o Médici daquela forma, e a gente pega ao longo da história vários presidentes. O Lula foi se metendo, tá no peso do Ronaldo, não sei se vocês lembram disso. Né? Ou seja, é uma prática também que a gente precisa pensar do contexto. Mas a minha questão era exatamente com essa da demissão, e principalmente porque dos pontos que o Saldanha mais falava era que ele levou para a França a documentação de denúncias, e que foi publicado uma lista que ele levou no Le Monde. E eu já tive contato com vários colegas que estudam um período também em futebol na França, e ninguém nunca achou essa lista, ninguém nunca achou essa documentação. E eu até falei para ele, nossa, é uma documentação fantástica, inclusive, né? De uma discussão de memória, de mostrar esse outro lado do futebol. Provavelmente não existe. E quando você conversa com pessoas mais próximas do João Saldanha, elas mesmas dizem que ele inventava muito, mas no sentido, foi como eu falei, não é João Saldanha era um mentiroso, não é isso, né? Ele era um criador de memórias, e, por exemplo, a história de quando ele estava na China comunista, que ele diz que falou com não sei quem, ele tinha essa coisa, e depois alguém fala, mas não foi nem na mesma data, ele estava no Rio de Janeiro. Ele tinha muito isso do estilo dele, né? Então, eu acredito que mais nesse sentido, assim, o que eu acompanhei, e pelo andar do que foi o João Saldanha naquele final ali, né, antes dele ser demitido, ele realmente arruma muitos problemas em termos futebolísticos, para a gente pensar. E um colega meu, ele ainda não me mandou, eu já cobrei dele, na França, ele achou uma entrevista do João Saldanha para um jornal francês, não sei se é o Le Monde também, mas que o João Saldanha fala, eu fui demitido porque eu não quis chamar o Pelé. Ele mesmo reconhece, assim, que o grande problema dele, ele brigou com o Pelé, e ele falava que o Pelé tinha um problema, e aí as pessoas entenderam muito que era um problema de vista, né? E depois ele disse que não, o problema do Pelé era que o Pelé estava sem dinheiro, ele vai falar isso mais pra frente e tal, né? Mas ele, por exemplo, aparece armado na concentração do Flamengo, e tipo, imagina o que é E aí eu acho que entra uma preocupação da ditadura, né? Tipo, como é que o cara que tá ali da seleção é armado para concentração e faz questões assim, né? Então eu acho que é um pouco mais complexo. Mas, de novo, não acho que diminui a pessoa que ele foi. Isso que eu acho que é importante, a gente não entender como isso não é destruir um mito, né? É mostrar que mesmo essa pessoa, os militares não conseguiram, de certa forma, se relacionar naquela seleção, e que ele teve um papel importante ali, né? Principalmente nas eliminatórias. Sem ele, aquela seleção não era classificada, e não criava-se aquela empolgação nela. E aí eu passo para o Glauco.
Em relação à questão do acervo, eu utilizei o Arquivo Nacional no início da graduação, quando a gente estava fazendo o recorte do que eu iria pesquisar. Então, assim, até curioso, que eu tenho muita coisa... Opa, desculpa. Tem muita coisa guardada, muita coisa anotada, registrada, que eu não utilizei nem na monografia, nem na dissertação, por questão mesmo de não caber naquele momento, mas que foi tirado daqui, principalmente coisas envolvendo clubes de futebol, estatuto, regulamento, coisas que eu consegui encontrar pesquisando aqui, mas confesso para você que isso deve ter 2012, 2013, então assim, muita lembrança. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha uma professora, História da América 1, o nome dela foi Graciela, e ela fez uma visita guiada conosco aqui no Arquivo Nacional. E aí ela apresentou o arquivo, o pessoal mostrou como é que fazia pesquisa e tudo mais. Então, pouco depois eu voltei aqui quando eu estava querendo mais informações para poder, digamos assim, responder minhas questões sobre futebol. Eu lembro, por exemplo, que ela mostrou umas fichas de pessoas que vinham para o Brasil, e aí eu estava, no dia da visita, eu fiquei olhando assim, letra C, vou achar o Charles Miller aqui, coisas assim, que na hora foi mais questão de curiosidade. Mas pós esse período inicial, eu confesso que eu voltei mais à minha pesquisa por questão de relato de imprensa, o que eu já tinha anotado, questão bibliográfica. Então, só mesmo nesse início que eu utilizei o arquivo. Mais alguém? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Milton. Eu gostaria de perguntar para o Glauco, eu vi a opinião dele, já é um profundo conhecedor, assim como vocês. Na sua concepção, quem foi Pelé? Pelé foi melhor que Garrincha ou Garrincha foi melhor que Pelé? Boa pergunta, né? Gostaria de ouvir. Não, eu ri porque na terça-feira a gente teve aqui o arquivo e surgiu isso, o aluno falando, mas o Garrincha não era melhor que o Pelé? Assim, tipo, vocês estão aí falando do Pelé por quê, né? E é interessante isso. E eu levei isso para os meus alunos e aí eles estão até hoje, desde terça, brigando no Facebook sobre isso, porque eu falei para eles, tá vendo o que é memória? Porque ninguém aqui viu o Garrincha jogar nem o Pelé, né? E fica essa disputa ainda de... E eu ainda tentei aqui, né, amassar um pouco, falando, melhor é Garrincha com o Pelé, falando para os alunos, mas eles querem uma resposta. Eu acho que essa questão do Pelé e Garrincha, ela entra muito numa questão que é como a gente interpreta o futebol e nossos próprios posicionamentos e experiências, né? Porque o Garrincha acaba se tornando mais aquele símbolo do povo, a história dele, né? Eu acho que também pesa muito por esse lado em relação ao Pelé. E quando a gente estuda isso, é muito complicado também a gente perceber essas trajetórias, né? Tipo, os posicionamentos, muitas vezes, políticos do Pelé, né? Como ele se coloca, tudo isso. Então, eu acho que fica um pouco assim... Eu gosto mais do estilo de jogo do Garrincha, por exemplo, mas eu também acho que o Pelé é isso. A gente pega esses vídeos aqui, você fica olhando também, é fantástico, assim, né? Eu acho que é... Ou seja, não te respondi, mas... Para mim, sendo bem objetivo inicialmente, o Pelé foi melhor do que o Garrincha. Aí, por quê? O menino acabou não veio, o Gabriel, que é também um orientando da professora Lívia. Ano passado a gente se conheceu num evento, e aí a gente conversando sobre o Pelé, surgiu a ideia de fazer um artigo sobre o Pelé. E aí a gente conversando, a gente chegou a pesquisar alguma coisa, eu confesso que eu li mais coisas assim, nesse sentido, de como é que era o estilo de jogo do Pelé, o que ele revolucionou na época dele. Uma das coisas que passa, principalmente na início da década de 60, é que, taticamente, por exemplo, o Pelé fez com que a função de cabeça de área aparecesse, que era um cara que ficaria na frente dos zagueiros para marcar o Pelé. Taticamente, a ideia que se tem, por exemplo, do Pelé jogando, é que ele hoje seria, nesse esquema 4-2-3-1, ele seria o cara atrás do centroavante. Ele seria o cara atrás, no caso do Coutinho. E ele ficaria livre entre os volantes. No caso, entre os dois jogadores de meio campo, considerando aquele esquema 4-2-4. Então, taticamente, o Pelé ele causa um pouco dessa revolução, e aí há até uma mudança tática de muitos clubes para marcar o Pelé. Não era mais um zagueiro que marcaria o Pelé, seria um jogador de meio de campo, especificamente que ficaria ali na cola do Pelé. Isso dá a entender que talvez que o Pelé tenha sido, de certa forma, um cara mais importante do que o Garrincha, ou até melhor do que o Garrincha. Por outro lado, o Garrincha, por jogar tradicionalmente na ponta direita,
ele também tinha marcações específicas. Aquela famosa história de que o João vai marcar e que o futebol russo chegou a estudar o Garrincha, na União Soviética, como parar o Garrincha, de colocar pessoas em cima, especificamente do Garrincha, ou que sempre tinha alguém atrás do Garrincha. O Garrincha também passou por isso. Só que, de certa forma, para marcar o Pelé, houve até, em princípio, uma adaptação tática. Outro ponto que faz essa afirmação é que o Pelé teve uma carreira, de certa forma, um pouco mais sólida. A memória dos jogos do Pelé, dificilmente você escuta alguém dizer que o Pelé jogou mal, mas também você não escuta ninguém dizer que o Garrincha jogou mal. Só que, porém, o Garrincha, você analisando um pouco da carreira dos dois, aí sem fazer uma pesquisa, até mesmo na internet, você consegue ver que o Garrincha, há momentos em que o Garrincha sofre com lesões, há momentos em que o Garrincha não consegue render tanto. Então, isso também conta um pouco para o Pelé ter uma carreira em termos profissionais melhor do que o Garrincha. Só que, é claro que o futebol não é lógico. Então, quem viu o Garrincha e o Pelé jogar, algumas pessoas falam, não, o Garrincha era incrivelmente melhor do que o Pelé. Também normalmente são botafoguenses falando isso, em sua grande maioria. Mas falando um pouco mais objetivo, essa memória conta muito. Se a gente puder pegar hoje o futebol de hoje, comparando o Cristiano Ronaldo com o Messi, muito da discussão que acontece é o seguinte: mas o Cristiano Ronaldo é o robozão. Ele é aquele cara que se dedica, que treina, que quer muito aquilo. O Pelé tinha mais preparo físico do que o Garrincha. O Messi é um talento mais natural, o Garrincha é um talento mais natural. Acaba sendo um pouco do gosto de cada um. E aí a discussão do melhor acaba caindo um pouco por isso. Porque no final das contas, talvez ninguém tenha visto o Pelé e o Garrincha jogando a carreira toda. Para comparar. É difícil você pegar, por exemplo, uma geração de hoje, fala do Romário. Mas, quem pegou o Romário no final da carreira? Sabe? Fala que o Romário, de repente, não jogou tanto. Eu lembro um post recentemente de um jornalista chamado Mauro César Pereira, que o sobrinho dele de 11 anos falou assim, tio, mas o Benzema foi melhor que o Romário, né? E o Mauro César não sabia como explicar para o filho, pro sobrinho, porque ele não viu o Romário jogar. Essa discussão do Pelé acaba sendo um pouco memorialística, mas respondendo objetivamente, pela carreira que ele teve, pelos números da carreira dele, o Pelé foi melhor do que o Garrincha. A gente tem um comentário aqui do pessoal do Facebook, da Luciana Rodrigues. Ela fala, estou adorando as palestras e gostaria de convidar a todos a virem visitar a Biblioteca Central Fluminense, que fez uma mesa temática sobre futebol e Copa do Mundo. Nessa mesa, as obras da professora Lívia Magalhães. Então, é um convite para todo mundo. Não tem mais nada no Facebook, não, né? Só esse comentário. Alguma outra pergunta? Então, tá bom. A gente encerra por aqui. Queria agradecer novamente a vocês que vieram, ao pessoal que está pelo Facebook acompanhando a gente, a professora Lívia, ao Glauco. Obrigada. Boa tarde.